Conta aqui uma história de que uma criança estava brincando, obrigado, Bela, estava brincando e ela veio e se machucou e chorava incansavelmente, chamava pelo pai. Então o pai veio rápido, limpou o seu filho todo machucado, todo ferido, colocou remédio, fez curativo, mas o menino continuou chorando alto, gritando, e alguém pergunta: mas por que você ainda está chorando? Seu pai não já curou o seu machucado? E o menino respondeu que a ferida está curada por fora, mas a dor aqui dentro ainda precisa do abraço de um pai. Cura da alma é isso. Talvez podemos estar com as feridas limpas, podemos estar, talvez, e aparentemente assim seja, né, em nome de Jesus, sarados, não há, as nossas marcas ainda as cicatrizes aí não geram dor, né, quando a gente toca do lado de fora, mas dentro de nós, talvez nós ainda estejamos sentindo algumas dores, e nós precisamos de um abraço de nosso poderoso e maravilhoso Pai. Graças a Deus, nosso Pai é perfeito, amém? Glória a Deus por isso. Assim é a nossa alma, não basta o remédio externo, nós precisamos do abraço do Pai para sarar coisas que estão aqui dentro. Eu quero convidar você a abrir comigo Romanos capítulo 8, verso 18, ainda sobre o tema cura da alma. Eu quero falar sobre a alma que está se escondendo atrás do medo, atrás dos erros da vida, das frustrações, daquilo que não deu certo. Aí eu quero trazer alguns textos, não ficarei preso somente em Romanos capítulo 8, verso de número 18. A Bíblia diz o seguinte: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A minha outra versão diz: eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. Senhor, muito obrigado pela sua palavra. Fale os nossos corações. Em nome de Jesus, todo mundo diz amém. Pode sentar, queridos. Bom, todos nós conhecemos a realidade do sofrimento. Todos nós passamos por feridas. E todas as feridas e machucados que nós recebemos durante a caminhada da vida deixam marcas, deixam lágrimas. E é interessante que a vida nos traz dores, derrotas e frustrações, e algumas vezes nós conseguimos atravessar tudo isso por meio de grandes vitórias em Cristo Jesus. Mas tem momentos que nós não conseguimos. Há momentos que nós somos fortes em Cristo e vencemos o medo, a frustração, estamos nos sentindo bem, felizes, mas há momentos, irmãos, que nós tropeçamos e a gente acaba se escondendo e a nossa alma se esconde atrás das derrotas, atrás do medo, atrás do silêncio e a gente fica ali paralisado. Mas o que Paulo está dizendo, o nosso apóstolo, ele fala algo assim que traz luz em meio à escuridão. Veja, aquele que enfrentou perseguições, prisões, açoite, fome, teve que passar por naufrágio, foi abandonado pelos seus amigos, nos traz uma convicção maravilhosa. O sofrimento jamais pode ser comparado à glória que virá. Olha que coisa fascinante. Hoje eu quero falar com você sobre a alma que se esconde atrás dessas frustrações, de lutas que nós não conseguimos vencer. E eu sei que eu não sou o único, mas quantos aqui já tentaram vencer algo, medo, desafios, e quando perdeu, falou: quer saber, isso não é mais para mim. Quantos já passaram por isso? Misericórdia, todos nós. Às vezes nos sentimos sufocados, a alma está sufocada. Talvez nos sentimos sufocados pela ansiedade, porque nós ficamos com medo, nós temos que encarar aquilo de novo, enfrentar aquilo de novo, e a gente fica encurralado, às vezes, pelo passado, por tantas coisas que nos impedem de avançar e tentar de novo. Mas em nome de Jesus, hoje é tempo de Deus nos tirar de trás desses medos e nos colocar para avançar, amém? É isso. Jesus vai falar: olha, parem de ter medo com aquele que pode tirar a vida de vocês. Tenham medo daquele que pode tirar a vida e dar um fim à alma de vocês. Inimigo não tem poder em pegar a nossa alma, escravizá-la e acabar com ela.
Só Deus tem autoridade sobre isso. E aí ele usa dessa autoridade para dizer a nós que ele quer curar a nossa alma. A autoridade, o Pai maravilhoso que está ali para abraçar. Por isso, eu quero compartilhar alguns textos hoje sobre isso. Eu creio em nome de Jesus que a mesma boca que hoje já confessou, olha, eu não aguento, não dá para mim, eu desisto. A mesma boca que confessou dores, agora em nome de Jesus vai proclamar vitória nessa manhã. Em nome de Jesus, amém? Primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês é sobre as derrotas da vida. Nós podemos olhar o texto bíblico, eu acho que um exemplo para mim, um dos primordiais, é de Moisés. Ele cresceu com uma missão queimando dentro dele. Um desejo ardente de libertar o povo. Ele sabia que tinha sido separado para libertar o povo de Israel. Mas quando ele tentou fazer por suas próprias forças, qual foi o resultado? Ele matou um soldado, ele teve que correr, fugir e se esconder. É um excelente exemplo sobre derrotas da vida. A chama que antes ardia no coração de Moisés foi apagada pela vergonha de que ele tentou algo e não teve êxito, ele teve fracasso. E por 40 anos, quanto tempo? 40. Moisés se escondeu atrás da derrota. Algo que queimava, impulsionava, mas agora que ele viu que se frustrou, que ele não conseguiu, ele corre, ele foge, se esconde durante 40 longos anos. Lá está Moisés escondido debaixo desse peso de derrota, cuidando das ovelhas no deserto, mas no fundo carregava a sensação de ter falhado. Quantos aqui já sentiram isso, que você já falhou? Levante sua mão. Todos nós, na verdade. Aquela sensação, nossa, eu não consegui. Como Moisés, muitas vezes nós escondemos atrás dessas derrotas. O casamento que não deu certo. E aí você fica ali escondido, remoendo aquilo. A criação dos filhos que parece que está indo para um lado e para o outro, totalmente contrário àquilo que você criou como expectativa absurda e mútua, você para com seu marido para com a sua esposa. Talvez talvez a frustração de que a porta não se abriu e havia uma expectativa grande que de fato ela fosse aberta e não aconteceu. Talvez a frustração de que você orou e Deus não te respondeu. Quando já se sentiram frustrados de orar e Deus não responder? Todo mundo. E às vezes a vontade é de fugir. Senhor, eu não quero mais orar sobre isso. Eu já vi que o Senhor não quer nada falar comigo, nem música, nem pregação, eu não quero mais entrar nesse assunto. Olha, Senhor, eu já vi que o jeito que eu criei não deu certo, eu não quero voltar nesse tema de novo. Questão de casamento, nem entro nisso também, que eu também não quero entrar nesse assunto. A minha vontade é fugir de qualquer coisa que esteja relacionada a isso. Mas a derrota de Moisés, na verdade, foi uma escola para ele, que ensinou algo muito importante. Que os planos de Deus não dependem da força humana. Não depende de você, não depende de mim. A vontade de Deus depende unicamente de Deus. E os 40 anos de Moisés se escondendo ali, foi ensinando algo a ele. E é curioso porque pela própria força ele fracassou, ele matou um soldado, ele saiu correndo, ele se escondeu, mas com o tempo ali no deserto ele foi aprendendo, e ele percebeu, e na história mostra isso de forma maravilhosa, que quando ele se colocou então debaixo da presença e da vontade de Deus, o que aconteceu? Ele conseguiu libertar o povo sem matar ninguém, não precisou fugir de ninguém, pelo contrário, encarou de frente Faraó, ele conseguiu ter êxito no Senhor, porque aquilo que Deus deseja, Ele vai fazer a partir dele, e não através da minha nem da tua força. E nós tentamos de um jeito ou de outro conseguir fazer pelos nossos próprios braços. Zacarias 4, verso 6, o profeta disse, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Talvez se você se escondeu por causa de um fracasso, saiba, Deus ainda tem uma sarça ardente para você.
Ele quer falar ao teu coração, Ele quer te chamar para fora. Para de se esconder nesse deserto. Aquilo que antes queimava o seu coração vai continuar queimando pela presença e na vontade do Senhor, através da obediência ao Senhor. Deus ainda vai acender uma sarça ardente diante dos seus olhos para te dizer que não é para a gente desistir. E era comum que a gente talvez já entre e diga, olha, já deu, não dá, não quero entrar mais nesse assunto. Mas eu creio num Deus que consegue fazer coisas impossíveis. Para nós é difícil, mas para Deus nada é impossível. O Deus que chamou Moisés no deserto nos chama nessa maravilhosa manhã, não para lutar com espada ou com as palavras que eu já estou ensaiando para sair desse culto e dizer para o meu marido, não, calma, calma, é pelo poder de Deus que as coisas acontecem. Quanto mais o seu coração buscar ao Senhor, estiver na presença do Senhor, mais o Senhor vai mudando as coisas ao nosso redor. Isso não tem a ver com as melhores palavras que você vai dizer, hoje eu vou chegar em casa, vou falar para o meu filho, você é isso, você tem que fazer aquilo. Mas que isso? Não, eu vi no sermão, sai fora, não me coloca nisso não, hein? Não é por força, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que o meu desejo, o teu desejo também deve ser o mesmo, é Senhor, eu nessa manhã quero colocar meu coração diante de Ti, porque eu preciso sair das derrotas da vida, eu me encontro escondido ali. Às vezes eu perdi a esperança de sonhar, de fazer, de ir, porque eu me encontro escondido ali. Você sabe que quem se esconde atrás da derrota sempre perde a visão da promessa. Deus está vendo Moisés ali, vai passando o tempo. Moisés, eu preciso falar com você de novo. Porque aquilo que queimou no seu coração desde jovem tem que voltar a queimar de novo. Porque eu quero usar você para um propósito muito maior. Mas Senhor, mas não deu certo, mas vai dar certo agora, porque é por meio da minha força que você vai ter isso. É interessante que quando nós estamos escondidos atrás da derrota e nós decidimos, então, Senhor, queremos sair, existem alguns ainda que também se escondem atrás das frustrações da vida. E tem um dos textos que eu acho fascinante, que está em 1 Crônicas, capítulo de número 7, conta-nos uma história, gente, fascinante. É uma das histórias que quando eu li, eu fiquei horas debruçado nela, como eu disse sempre, eu leio sempre um capítulo da Bíblia por dia. E esse aqui eu fiquei preso ali, Marco, mas eu fiquei num deleite, porque eu nunca tinha ouvido essa história. A Bíblia é muito grande, né? Não tem como a gente ouvir pastores pregando todos os textos, né? A vida inteira, né? Dá, mas demora muito. Mas de qualquer maneira é um texto que talvez a gente já deva ter passado por ele e ainda não saltou aos olhos. Eu quero compartilhar com vocês essa história fascinante a partir do verso de número 20. 1 Crônicas, capítulo 7, número 20. Podemos ler essa história? 1, 2, 3 e... E os filhos... Seu filho... E o seu filho Zabade, e o seu filho Sutela, e Ezer, e Elade, e os homens de Gate, naturais da terra, os mataram. Perdão, e os homens de Gate, naturais da terra, os mataram, porque desceram para tomar os seus gados. 2 sem vergonhas que foram lá roubar o gado dos outros, foram mortos. Veja adiante. Por isso, Efraim, seu pai, por muitos dias o chorou. E vieram os seus irmãos para o consolar. Seu pai perdeu os seus 2 filhos em luto. Chorava, então vieram consolá-lo. Depois coabitou com a sua mulher, e ela concebeu e teve um filho. E ele chamou o seu filho de quê? Berias. Repita comigo, Berias. Porque ia mal na sua casa. Uma outra versão vai dizer que, deixa eu ler aqui, que pois tinha acontecido uma desgraça em sua família. Verso 24, você lê bem alto, o que diz? Será que edificou Efraim, o pai, conheceu uma dor que arranca sobre cada um que passa por ela
o fôlego da alma. Ele perdeu seus 2 filhos assassinados. A história conta que os seus 2 filhos foram roubar as ovelhas de alguém, foram mortos, e lá está o seu pai em prantos, em choro. A dor foi tão intensa que depois de um tempo, após coabitar com a sua esposa, ter relação com a sua esposa, ele teve um filho chamado Berias, e a dor foi tão intensa que ele colocou o nome do filho de acordo com a sua dor. A Bíblia conta para nós que Berias significa em desgraça. Então ele pegou todo o peso de sua dor e colocou sobre o filho. E o menino cresceu carregando a cicatriz da perda que não era dele, mas era do seu pai. O menino cresceu com um sentimento, com um nome que representa sofrimento, dor, raiva, angústia. Não era dele, mas era do pai dele. Quantas vezes nós não passamos por isso? Atribuímos a nós uma dor, frustrações e perda. Quantas vezes nós não imputamos isso sobre alguém? Eu me lembro de um filme, me fugiu aqui agora o nome, veio aqui a memória, em que era uma crise entre o filho com a mãe, uma crise intensa. E aí você não entende por que a mãe trata tão mal os filhos, e você fica assim perplexo o filme inteiro, e no final você descobre que o filho é a cara do marido que separou dela. Então ela olhava para o filho e era a cara do pai, que era o ex-marido dela, que a fez sofrer, que a fez passar por muitas dores, que a fez ser rejeitada, e ela então tratava muito mal o filho, porque ela olhava para ele e rejeitava ele, porque era a cara do ex-marido que fez tão mal a ela. Então o filho levou sobre ele uma angústia, uma dor que não era dele, mas era da mãe que transferiu sobre ele. Quantos de nós não fazemos o mesmo? Eu transfiro a raiva que eu tenho dos meus pais, sei lá de quem, e eu vou transferir em alguém no meu trabalho. Aí chega você no novo emprego, seu chefe super gente boa, amoroso, mas você olha para ele com a cara do seu chefe anterior, que era uma desgraça na tua vida. E você tenta ser educado, você tenta ser doce, amoroso, mas você sempre está com o pé atrás, porque você imputa sobre os outros aquilo que é teu. Eu já falei para a Elisânia, olha, quando Levi nascer, eu vou conversar com ele. Porque ele me tirou o quarto da televisão, ele me tirou o meu escritório, tirou com todo respeito o libido da minha mulher, e para piorar ainda, eu já sei que eu não vou poder gritar no gol do Flamengo. Aí eu ri, eu falei assim, meu Deus, eu já estou imputando sobre meu filho uma coisa. Você tem vergonha, né? Não pode, meu Deus. Mas às vezes na brincadeira, mas a gente traz essa realidade diante de nós. A gente coloca sobre os outros algo que, meu Deus, não pertence a ele. Na brincadeira, mas se a gente parar para pensar, a Bíblia diz que Bereia gerou uma filha. Mesmo diante, Fátima, da dor que colocaram sobre ele tomou uma decisão. Ele passou a ter uma filha chamada Seará, cujo nome significa mulher de poder, líder. E a Bíblia conta lá no verso 24 que ela fundou Bet-Eron, Bet-Eron Alta, Bet-Eron Baixa e também os em Seará. Essa mulher não carregou sobre ela a angústia que o pai, a dores que imputaram sobre o pai dela. Ele disse, essa dor não pertence a mim, essa ira do meu pai não pertence a mim, essa maneira do meu marido falar comigo não pertence a mim. Ele está trazendo as dificuldades da vida dele sobre a minha pessoa, a maneira do meu marido, meu familiar falar comigo não pertencem a mim. É uma escolha que você faz, por isso que quando nós falamos sobre frustração, muita gente está escondida atrás dessas frustrações. É interessante que as frustrações elas podem marcar a nossa alma, mas não precisam ditar o nosso destino. É o que esse homem faz. Ele já nasce com um nome que significa em desgraça. E ele poderia olhar para a filha dele e dizer, agora vou imputar sobre você também todo o peso que foi colocado sobre mim. Pelo contrário,
Essa menina vai ser líder, essa menina vai ter um chamado, ela vai governar, ela vai criar alicerce, essa mulher vai criar cidades, vai ser fundadora, ela vai construir coisas grandes, ela vai ser grandiosa. E ela nasceu para ser grandiosa. Somos nós que escolhemos o que faremos com as nossas dores. Somos nós que decidimos o que vamos fazer com aquilo que colocam sobre nós. Pastor, mas eu tenho ódio de quem colocou peso sobre mim. Não culpe a pessoa ainda não conhece a Cristo Jesus. Mas se conhece, misericórdia. Tem que se converter o mais rápido possível. Entenda, Berias carregava o luto, mas dele nasceu uma liderança, uma mulher guerreira. Há pessoas que chegam no mundo já carregando o peso das dores impostas pelos pais, ao invés de perpetuarem um fardo leve, um fardo maravilhoso. Olha, filho, eu passei por uma luta absurda. Meu pai olhava para mim e chorava porque ele se lembrava da desgraça que ele passou. Mas eu quero olhar para você e ver a alegria que você traz nessa casa. É isso, é isso. Frustrações podem marcar a alma, mas não precisam ditar o nosso destino. Por isso que o Espírito Santo nos ajuda a declarar que as marcas do passado não terão a última palavra sobre a sua vida. Nada pode prender você e colocar você nessa escravidão. Por isso, irmãos, saia de trás das frustrações da vida. Deus está nos chamando para viver um fardo que é leve, que é maravilhoso, que é o fardo de Cristo Jesus, que não pesa a nós. Tem gente, meu Deus do céu, que você vê na cara dela que ela quer jogar sobre você essas frustrações. Ela vem com aquela cara que chupou 30, 50 limão, isso e aquilo. Misericórdia. Você vê na pessoa azeda, misericórdia. Tu mata o meu coração. Não pode, tem que ter uma alegria, porque, irmãos, quando a gente olha para quem Cristo é, meu Deus, não tem como estar feliz. É você olhar, é a Heloísa acordar, olhar para o marido com aquela cara toda amassada, graças a Deus por esse homem. É a Neuza olhar para o marido e falar, meu Deus do céu, graças a Deus por esse homem. É isso, é ter uma perspectiva diferente. Pastor, eu estou sofrendo, o meu trabalho está assim, eu estou assim no meu emprego, eu estou assim na minha casa. E aí você quer pegar isso e jogar sobre alguém. Para de fazer isso. Homens e mulheres maduras não fazem isso. E homens e mulheres maduras em Cristo pegam peso e entregam para Jesus, que Ele sabe lidar com isso muito bem, amém? Por isso, eu gostaria de fazer algo com você. Você pode fechar seus olhos e repetir uma oração comigo? Feche seus olhos, coloca a mão no seu coração, diga-se comigo, eu rejeito o nome Berias em minha vida. Rejeito as frustrações lançadas sobre a minha vida, as derrotas, as maldições hereditárias, em nome de Jesus, amém. Não pertence mais a você, amém? Não pertence mais a você, em nome de Jesus. Você sabe que, eu me lembro que, quando criança, a gente passava muitas férias em Cabo Frio e o Bruno não está aqui agora, mas eu descobri que o pai do Bruno mora onde passava férias, e a mãe da Ana, do Sigmund, também, os pais têm casa lá. É um condomínio e era bem grande, bastante árvore. E enquanto eu estava fazendo o sermão, me trouxe à memória algo fascinante, Antônio, eu sei que gosta de história. Eu me lembro que chegava um determinado momento da noite que eu não queria muito andar de bicicleta, porque eu tinha um medo muito grande de algo, Silvana, que era o quê? Era quando, sobre a luz do luar, iluminava a árvore e os galhos da árvore pareciam monstros, pareciam, coisas grandes demais. Aí você olhava e tem gente que é assim, tem crente que vê sombra, meu Deus, tem um demônio ali, tem um negócio ali, só Jesus. E aí você olhava aquelas imagens e falava, meu Deus. Então eu não era muito fã de andar à noite porque eu tinha medo dessa sombra. E é engraçado porque a gente cresce e outras sombras começam a nos amedrontar. Talvez se a gente pudesse parar para pensar, existem sombras como das incertezas. E se eu fracassar? Talvez podemos falar das sombras das comparações, porque a nossa tendência é olhar o sucesso do outro a partir do que nós vivemos e a gente começa a se sentir pequeno demais, inseguros demais, insuficientes, atrasados. E essa sombra vem crescendo sobre nós, essa sombra da comparação, a sombra da culpa do passado.
E se eu tivesse feito aquilo? E se eu não tivesse aceito aquilo lá? Meu Deus! E se eu tivesse tomado... Tem gente que vive a vida inteira debaixo desse peso, dessa sombra, o dia inteiro aterrorizando as pessoas. Meu Deus do céu! Ai, pastor, eu fico pensando, e se eu não tivesse casado com fulano? Uma vez uma irmã chegou para mim, pastor, 2 filhos, misericórdia. Às vezes pensando, será que meu marido me trata assim porque eu devia ter casado com outro lá atrás? Falei, irmã, toma vergonha na sua cara. Tem 2 filhos maravilhosos, você se arrepende disso? Não, porque às vezes eu fico pensando do jeito dele me tratar, às vezes eu deveria ter casado com outro. Falei, Jesus amado, tem gente que vive debaixo disso. Uma sombra de culpa, ai, será que se eu tivesse ido para aquele caminho, se eu tivesse feito aquela outra coisa? Como isso? Sombras de coisas antigas. Lembranças dos erros, das escolhas, das oportunidades que se perderam. Parece que elas crescem diante de nós e que se tornam quase impossíveis de ignorá-lo, porque eu e você, nós não enfrentamos essas sombras. Outras sombras também que podem nos aterrorizar é a sombra da solidão. Muito bem ontem ministrado no culto das mulheres agraciadas. A sombra da solidão que via sobre Agar. O sentimento de pertencimento, agora com o filho da promessa, eu vou fazer parte dessa herança, dessa promessa. Agora com o filho de Abraão, eu vou ser parte disso. Talvez a sombra da solidão é um silêncio que pesa no ambiente, um sentimento de ser invisível, mesmo em meio a tantas pessoas. Qual sombra assusta a sua alma a ponto dela se esconder? Qual é a sombra que tem feito você tremer as pernas, se esconder, ficar escondido aí? Em nome de Jesus, nós temos que aprender algo muito importante. Em muitas sombras da vida, Davi estava enfrentando uma, que era da morte. Ele estava enfrentando a morte, e a Bíblia conta para nós que ele diz o seguinte, com toda a sua ousadia, Salmo 23, verso 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Essa foi a fala de Davi, diante da sombra que estava aterrorizando ele. Mas veja, ele não disse que estava atravessando a morte, mas a sombra da morte. A morte em sua plenitude já foi enfrentada. Isaías, capítulo 53, verso 4, ele tomou sobre si as nossas dores, ele levou sobre si as nossas enfermidades. Jesus já venceu a morte. E nós enfrentamos somente a sombra. E Davi, numa perspectiva única de fé em Deus e de intimidade, ele diz, eu só enfrento a sombra de uma morte, não a morte, porque eu sei que quem vai enfrentar ela é Deus por mim. O que nos resta não é a morte em si, mas apenas a sombra dela. E sombra, por mais escura que seja, não tem substância. A sombra não tem poder, não tem última palavra. A sombra assusta, mas ela não mata a gente. A sombra, ela oprime, mas ela não destrói a gente. E aí, o vale da sombra da morte não é o vale da morte, mas é somente a sombra desse vale. É somente a sombra dessa morte. Ela pode assustar, mas ela não pode tocar na gente e nos acovardar e nos quebrar, porque Cristo já venceu ela. E aí é interessante porque as sombras das incertezas, as comparações, a sombra da culpa do passado, a sombra da solidão, elas podem oprimir a gente, e ela oprime mesmo, mas ela não pode destruir você. Essa é a verdade massa. Ela pode fazer com que a gente não saia da cama, fazer com que a gente fique ansioso, ansiosa, fazer com que a gente fique chorando, mas ela não pode destruir a gente. Porque Deus já venceu ela por nós. Cristo Jesus morreu na cruz para vencer e quebrar tudo isso sobre nós. Pode gerar medo, como dito, é uma sombra que assusta, mas ela não é tudo isso. Talvez vocês se lembrem daqueles desenhos do Tom Jerry, né? Aqueles desenhos animados que ele olha para aquela sombra imensa e quando chega é algo pequenininho, é um ratinho minúsculo. Aquelas várias imagens, eu pensei em trazer aqui, mas me fugiu a memória. Então, várias imagens de desenho, de coisas que você vê, aquela música alta, super alta, aquele teclado tenebroso, e aí ele olha para aquela sombra, meu Deus, e está vindo, quando vê, é um pequeno rato.
Às vezes a gente fala que a ansiedade está nos matando. Cuidado, é a sombra dela que está te aterrorizando, porque Jesus já venceu ela por você. É isso que nós temos que colocar na nossa cabeça. Por isso, coloca para mim Salmo 23, verso 4. Nós podemos fazer um exercício aqui. Como dito, as sombras das incertezas, comparações da culpa do passado, a sombra da solidão, podem oprimir, mas não distrair. Por isso, eu quero fazer um exercício. Aí ele diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Davi estava enfrentando a morte, esse vale. Mas talvez, assim eu espero, não seja o vale que a gente esteja enfrentando. Talvez você esteja enfrentando o vale da ansiedade, das incertezas do futuro. Talvez a ansiedade física, ou talvez as sombras de um vale de coisas penosas, como dores físicas, emocionais. Qual vale que você está enfrentando? Então, nós podemos fazer o seguinte exercício. Nós podemos declarar com fé, ainda que eu ande pelo vale da sombra da ansiedade. Dá um nome daquilo que você está enfrentando. Então, nós vamos ler esse texto, você vai dar um nome do vale que você enfrenta e você vai terminar dizendo, não temerei mal algum, porque eu sei que tu estás comigo. Podemos fazer isso? Qual vale você está enfrentando? Pensa rapidamente. Vamos lá? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da ansiedade, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Amém? Você poderia fazer isso durante a semana, quando você estiver tenso, ansioso. Não, isso aqui é somente uma sombra. O Senhor vai estar comigo até diante dessa sombra. Pega isso, lê na sua casa, faça isso como exercício, porque eu sei que eu e você podemos passar por frustrações, por fracasso, mas uma coisa eu sei, essas sombras não podem nos destruir, porque o Senhor está comigo. Romanos 8, 18, eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. Paulo foi açoitado, aprisionado, apedrejado, passou fome, enfrentou naufrágios, perseguições, sua carne carregava cicatrizes, mas sua alma carregava uma convicção. Mesmo assim, diante de tudo isso, ele ousou dizer em 2 Coríntios 4, verso 17, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muitíssimo excelente. Você pode ler bem alto, 1, 2, 3 e... Porque a nossa... Se Paulo estivesse aqui, ele olhar para mim, ele olhar para você, ele iria dizer o seguinte, irmão, sabe o que você chama de algo pesado? Para mim é leve. Aí a gente ia ficar assim nervoso, ele não sabe da minha dor, ele não sabe do meu sofrimento. Aquilo que você diz que está quase te matando, ele vai dizer para você, não, irmão, isso é só momentâneo. Olha que ousadia. O que para nós é insuportável, ele chama de leve, momentâneo, não porque a dor não era real, pelo contrário, mas porque a eternidade pesava muito mais do que a dor que ele estava passando. Essa é a mentalidade do apóstolo. Eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. Paulo nos ensina que quem pensa no que é eterno não fica escondido nos fracassos de hoje. Tem gente que está até hoje chorando, choramingando, vivendo uma vida misericórdia, mas esqueceu da glória que está esperando por nós. Até quando nós vamos ficar aprisionados nisso? Até quando você vai viver eternamente colocando sobre os outros uma frustração que não é dele, é sua, que você tem que tratar com Deus? Até quando você vai crescer, se tornar uma mulher, um homem maduro e lidar com as coisas? Pastor, mas é muito difícil, estou em uma crise. Lembre-se, a eternidade é para todos. O sempre. O que vale mais, a dor hoje, se confessar hoje, abrir o seu coração hoje, ou ficar preso até uma vida que vai ter um momento que vai ter fim e viver a eternidade inteira com essa dor para toda a vida. Paul Washer diz uma coisa que mexe uma vez comigo, ele diz, olha, você acha que essas dores que você nega de se colocar diante de Deus, você vai se livrar dela? Vai nada, você vai passar a eternidade inteira com ela assolando a sua cabeça.
E aí você vai ficar com mais ódio de Deus. Um ódio que você nunca imaginou. Por quê? Porque você vai dizer, por que que eu não confessei, não abri meu coração para Deus? Por que eu não abri e disse, Senhor, eu preciso da tua ajuda? Por que eu não pedi ajuda? Você vai passar a eternidade inteira com essa culpa, com essa dor, se você não confessar ela hoje. Até quando nós vamos continuar com esse peso? Por isso que Paulo está dizendo, olha, isso tudo que eu estou passando é leve, tudo isso que eu estou passando é momentâneo, vai acabar, porque eu sei que eu encontrarei o meu Pai na eternidade, e lá não vou carregar nada disso. É o que Bereas olha para o seu pai e diz, olha pai, você pode ver, colocar toda a sua dor, toda a sua frustração sobre mim, mas eu te perdoo, eu vou colocar sobre minha filha a expectativa que eu tenho para ela, não de dor e sofrimento, mas que ela seja próspera, edificadora, uma mulher guerreira, porque eu não vou viver a vida inteira com raiva de você, porque você me colocou esse nome em desgraça. Não, eu te perdoo, eu entendo a sua dor, e eu vou transformar a sua dor em um ensinamento, em maturidade. Eu vou dizer para minha filha, o teu pai tem um nome em desgraça, mas eu declaro sobre a sua vida, por aquilo que eu creio em Deus, você será vitoriosa. É isso. E é interessante porque muitas vezes o nosso problema é perspectiva. Quando olhamos para a dor com a régua do agora, ela parece insuportável. Eu tenho uma frase que eu aprendi num livro do Rubem Alves, eu não me lembro se foi Rubem Alves, agora me veio o nome dele, mas eu me lembro que eu li uma frase que mexeu comigo, eu uso ela para a eternidade, que ela diz o seguinte, amanhã eu vou estar rindo do meu choro de hoje. Amanhã eu vou estar tendo gargalhada, porque hoje eu estou dizendo que é o fim do mundo. Amanhã eu vou estar rindo de mim, porque eu estou chorando achando que não tem mais jeito. Porque amanhã eu já declarei que eu vou vencer tudo isso. Por isso que amanhã eu vou rir do que eu sinto hoje. É isso. Essa mentalidade, essa perspectiva. Quando nós olhamos para a dor com a régua da eternidade, ela se torna leve e momentânea. Permita-me um exemplo. Elisânia, minha amada, vai ter filho daqui a pouco, né? Meu Deus do céu. E a gente sabe que a dor do parto é algo tenebroso. E aí alguém vai dizer, Elisânia, é a pior dor do mundo. E no momento, então, dela parir, a dúvida vem. Você vai deixar de ter filho por causa dessa dor que você vai enfrentar? Toda mãe irá dizer o quê? Não. É momentânea, é uma dor rápida para aquilo que vai vir depois, que é para maravilha. Meu irmão, vai ser algo tremendo para o resto da vida. Dando um exemplo agora, então, do momento de você, da mulher ter filho, né, do parto, eu vou comparar com a dor do homem, que é o resfriado. Brincadeira, não vou fazer isso não, misericórdia. Profeticamente, eu declaro sobre a sua vida que o seu hoje não pode definir o seu amanhã. Aquilo que imputam sobre você, aquilo que você sente hoje, não pode definir o nosso amanhã. A sua dor não pode definir o seu destino. Eu preciso olhar lá para frente e entender, por mais que eu estou passando, esteja passando por dores, por frustrações, por derrotas, isso não vai definir o meu destino, porque o meu destino pertence ao Senhor. E a palavra do Senhor diz para nós que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então eu olho para o meu destino e digo, olha, a dor que eu sinto hoje eu entrego para Deus, porque amanhã eu sei que o Senhor tem coisas maravilhosas para a minha vida. Por isso eu quero ler mais uma vez esse texto. Eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. Amados, eu concluo dizendo que o nosso sofrimento não pode ser comparado com aquilo que vemos. Por isso, com todo respeito, eu quero dizer a vocês, pare de encarar as dores da vida como se fossem a última batalha da vida de vocês. Deus está nos convidando para um encontro transformador. Assim como chamou Moisés diante da sarça ardente, Deus está nos chamando para dizer, não viva com essa frustração, eu tenho algo novo para você.
Fala para o seu lado assim: pare de encarar as derrotas da vida como se fosse a última coisa da sua vida. Pare, irmãos e irmãs, de encarar as frustrações como o fim do mundo. Em nome de Jesus, para de encarar as frustrações como se fossem o fim do mundo. Ai, meu Deus, para de encarar isso como se fosse o fim do mundo. Berias não aceitou transferir para sua filha o significado do seu nome em desgraça. Ele não aceitou isso. Eu não posso viver debaixo da frustração que colocaram sobre mim. Eu não posso viver debaixo dessa dor física, dessa questão emocional, dessa minha doença, como se fosse a última coisa desse mundo. Para de lidar com essa frustração como se o mundo viesse a acabar. É o que você vai fazer com isso. O que você vai fazer com a sua dor. Poderia ser apelativo e botar um grande exemplo, eu esqueci o nome dele, meu Deus do céu, daquele americano que não tem braço nem perna, mas ele surfa, ele é casado, ele tem filho. E a gente com a dor no joelho, meu Deus, com a dor no braço, o mundo está acabando. Talvez eu estou bem aqui, se eu botasse o vídeo dele, talvez ia doer mais em nós. Para de lidar, para de encarar, para de tratar as frustrações como o fim do mundo. Em nome de Jesus. Deus vai gerar em você uma liderança, um guerreiro, uma líder, alguém que edifica cidades, uma edificadora, um homem e mulher que vai vencer. Permita isso dentro de você. Para de andar de cabisbaixo, dizendo não dá, eu não consigo. Querido, não é pelas suas forças, mas é pelo poder do Espírito Santo de Deus. É isso, nós temos que estar abertos a isso. Pare de encarar, irmãos, as sombras como os verdadeiros inimigos da nossa vida. Sombras são sombras. Sombras não machucam a gente. Sombras não ferem a gente, não cutucam a gente, mas elas podem paralisar. Por isso, pare de encarar as sombras como verdadeiros monstros. Salmo 23, 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Ainda que eu ande pelo vale da ansiedade, não temerei mal algum. Ainda que eu ande pelo vale das frustrações, do abandono, da rejeição, eu não temerei mal algum, porque Cristo está comigo. Para de encarar as dores de hoje como o fim do mundo. Nós temos que lembrar da eternidade. Tem algo nos esperando. Tem algo muito maior nos esperando. Tem um céu esperando você chegar. Tem uma multidão de anjos dizendo: meu Deus, olha quem chegou. Eu vi a luta, eu vi o sofrimento, mas você chegou com excelência. Porque durante toda a eternidade, toda a nossa vida, nós lutamos, enfrentamos, passamos por dores, mas nós dizemos e declaramos durante todo esse processo: eu sei que isso é momentâneo. A rejeição de hoje é momentânea. A perda de hoje é momentânea. As frustrações, as palavras, é tudo momentâneo. Moisés, chegou o tempo de sair desse deserto. Aquela chama que queimava sobre você está precisando queimar de novo. É por isso que Deus aparece em sarça ardente. Está vendo essa sarça, Moisés? É o que eu quero fazer com o seu coração. Você vai queimar. Você vai queimar. Esse propósito que você tinha, eu estou trazendo de volta. É isso que Deus quer fazer conosco. Então nós temos que parar de lidar com algumas coisas na vida como se fosse o fim. Porque se nós continuarmos dessa maneira, a nossa alma vai continuar aprisionada. Você se lembra da história do elefante? O elefante, ele, desde pequeno, ele é criado e colocam sobre ele uma corda de barbante, não é isso, Marilene? E aí ele vai crescendo, ele sabe desde pequeno que quando ele tenta, aquela corda ali, não de barbante, mas aquela corda ali, ela prende. Então na cabeça dele, ele vai crescendo e ele vai lembrando que toda vez que a corda afrouxar, ele não consegue mais ter força. Então ele volta para o local. Ele sabe que aquela corda é suficiente para prender ele ali. Mas gente, o elefante cresce. Ele cresce, ele cresce, ele cresce. Nunca uma corda iria pendurá-lo, mas desde criança foi ensinado a ele que toda vez que ele tenta, ele não consegue. E aquele bicho imenso é paralisado por uma corda. Talvez sejamos assim.
As sombras paralisaram a gente, porque a gente acha que quando pequeno, como eu disse, eu tinha medo do que os animais, aquelas imagens horríveis diante da luz do luar sobre aquela árvore, quando se refletia eu ficava com medo. Esse medo já foi, mas ainda há alguns medos da sombra disso, daquilo, mas em nome de Jesus nós não podemos ter essa mentalidade do elefante, estarmos presos. Nós temos Jesus Cristo de Nazaré. E meu irmão, com Ele, até o diabo corre, todo mundo foge. Não tem como a gente ter essa mentalidade pequena. Com Cristo, nós podemos enfrentar qualquer situação. Nós somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Se coloque de pé nessa maravilhosa manhã. Eu quero convidar você a ser ousado. Eu quero convidar você, comece a orar no seu lugar, comece a clamar, Senhor, nessa